pessoal, boa noite. Acho que a gente já pode começar, para não atrasar também nosso horário, nosso cronograma. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que compartilhou, se inscreveu para participar do nosso primeiro webinar aqui do Informed, em parceria com o professor Sabatini. Eu sou Vinícius, sou da equipe do Informed. Informed é uma plataforma de conteúdo médico 100% em português, que vem para ajudar no nosso dia a dia, na prática clínica e nos hospitais. Vou falar um pouco do nosso convidado. A maioria já deve conhecer o professor Renato Sabatini. Ele é um dos maiores nomes da área quando o assunto é informática em saúde. E, recentemente, ele foi oficializado como Fellow do American College of Medical Informatics. Hoje, na live, ele vai falar sobre como agregar inteligência aos registros eletrônicos de saúde utilizando plataformas de informação online. Quero lembrar a todos que a palestra é gravada e iremos disponibilizar a palestra assim que possível para todos os participantes por e-mail também. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o chat está aberto. Teremos uns 30 minutos ao final da palestra para tirar eventuais dúvidas. De novo, agradeço a todos pela presença. Professor, boa noite, bem-vindo. A palavra é sua agora, pode começar a aula. Obrigado pelo tempo também. Ok. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Vinícius, pela introdução e sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Como ele falou, eu vou falar sobre como agregar inteligência aos registros eletrônicos de saúde, utilizando plataformas de conhecimento, tá? Bem, essa é uma área que eu gosto bastante, evidentemente, porque é uma área em que eu trabalho há um certo tempo, e isso faz com que a gente adquira uma certa conhecimento a respeito de onde estão as aplicações realmente que são importantes para a área médica, né? Um momentinho só aqui, vocês estão vendo na minha tela. Tá, tudo bem, né? Ok. Então, vamos lá. Bom, o Vinícius já me apresentou, né? Eu sou graduado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atualmente sou professor da Escola Baiana de Medicina e várias outras faculdades de medicina, onde eu ensino informática em saúde. E sou fellow do International Academy of Health Science Informatics e fellow do American College of Medical Informatics. É uma atuação bastante internacional. E eu trabalho já há 48 anos em informática em saúde. Comecei com prontuário eletrônico, com Big Data, com Deep Learning, isso já há bastante tempo. E o que eu vou falar aqui agora é um assunto que me interessa muito, realmente, que eu acho que nós vamos evoluir muito. Então, entre as tendências em digitalização da área de saúde, a gente tem, podemos ver toda essa que vocês estão vendo aqui, Big Data, sistema de apoio à decisão, medicina de precisão, telemedicina, telesaúde, computação móvel, simulação, realidade virtual, robótica, também o engajamento dos pacientes, e para a própria segurança da informação e blockchain. Mas existem 3 áreas que estão em primeiro lugar aqui, que eu vou focar mais hoje na palestra, que são prontuário eletrônico, como que ele pode se integrar através de interoperabilidade de padrões com as chamadas computação cognitiva, inteligência artificial, linguagem de máquina, aprendizado profundo, e vários outros sistemas de apoio à decisão que os profissionais de saúde usam ou têm necessidade de usar no seu dia a dia. Então, o que nós queremos para a documentação clínica hoje é informação centrada no paciente, prontuários eletrônicos em toda a rede de saúde pública e privada, disponível para todos os provedores e para os próprios pacientes também, dispositivos de acesso nos pontos de atenção, intercâmbio automático e compartilhamento de informações através da interoperabilidade, e funcionalidades sejam eficientes, seguras, rápidas de visualização e de apoio à decisão. Então, tudo isso implica numa mudança de paradigma muito grande, uma conscientização, o que a gente chama de uma cultura de adoção, tá? Principalmente treinamento.
Isso tem levado a um forte crescimento da adoção de PEPs. Aqui vocês têm nos Estados Unidos que até dezembro de 2015, 87% dos consultórios já tinham PEP e 96,5% dos hospitais nos Estados Unidos utilizavam algum tipo de PEP. Em 2020, esses dois números chegaram a 100%, tá? Nos Estados Unidos. Na Europa e muitos outros países da Ásia também essas percentagens já são observadas. No Brasil, nós estamos ainda um pouco longe de 100% de adoção do PEP, estamos aí na faixa dos 60%, mas certamente uma das coisas que aconteceu em toda essa implantação foi o que eu chamo de consenso da insatisfação, né? Vocês estão vendo aqui que a pressa e a forma e a complexidade com que foi adotado o PEP, houve uma reação muito forte dos doutores, dos médicos pedindo makeover, eles pedem para consertar o prontuário eletrônico, eles estão gastando metade do tempo deles mexendo em documentação eletrônica, os pacientes estão impacientes e estão infelizes, né, com o uso do PEP e assim por diante. Inclusive, hoje existe até perigos de má prática médica, dependendo da maneira como você usa o PEP. Então, quais são os problemas dos PEPs convencionais, né? É que a maioria dos PEPs, e quem é profissional de saúde aqui usa, pode jogar a primeira pedra em mim, a minha crítica é que a maioria dos PEPs é apenas um sistema passivo, burocrático, escreve e lê, ou seja, um papel eletrônico, e contribui muito pouco ao processo médico de diagnóstico, conduta e acompanhamento. Tá? Então, é porque o foco do PEP, muitas vezes, ele é administrativo e financeiro. Né? Ele não pode realmente ser considerado um PEP clínico, muitas vezes. E, além disso, ele tem, claro, ergonomia deficiente, muito complexa, demorada, afeta muito a produtividade. E, além disso, tem também poucas garantias de qualidade, integridade, correção, consistência. Quer dizer, consequência é uma alta rejeição e baixa utilização do PEP para profissionais clínicos. A American Medical Association, ela fez um levantamento que ela chamou de lista de desejo dos médicos para o PEP. Tá? Aqui vocês estão vendo alguns, eu não vou entrar em detalhe, mas vocês podem ver que tem um aqui muito interessante, que eu estou marcando aqui, que é o acesso aos sistemas de apoio à decisão integrados com o PEP. Tá? Quantos sistemas de apoio à decisão que vocês conhecem que são integrados ao PEP? Então, esse é o foco da minha palestra hoje. Como que eu posso fazer um PEP mais inteligente? Como é que eu posso agregar inteligência ao PEP para que ele não seja simplesmente um sistema burocrático que tem todas essas coisas relativas à fadiga e uma série de outras que estão perturbando muito a utilização do PEP, né? Uma das coisas que eles pedem, inclusive, são interfaces mais intuitivas, maior facilidade de uso, e até mesmo poder ser reembolsado pelo tempo gasto com a sua utilização. Alguém pensou nisso? É interessante, né? Nos Estados Unidos já estão pensando nisso também. Então, 22% do tempo do médico é gasto no diagnóstico e 26% desse tempo eles precisam de uma consulta ou informação externa, ou seja, 1 a cada 4 consultas, o médico, quando eu falo médico, eu falo todos os profissionais de saúde, tá? Não é só médico, não. Preciso de uma consulta, alguma informação externa, alguma informação, algum dado, algum conhecimento que ele precisa, no ponto de atenção, na hora que ele atendendo o paciente. 10% do tempo do médico são gastos no planejamento de consulta, 14% do tempo são gastos orientando, explicando o paciente, e, no total, se nós considerarmos todos esses itens, 41% dos casos precisam de uma consulta e informações externas. Então, o médico não vai interromper a consulta para consultar o Google, tá certo? Não há tempo para isso, e os resultados nem sempre são confiáveis, não dá tempo para ler enquanto ele está falando com o paciente. Então, existe um grande desafio de você integrar o sistema de apoio à decisão ao fluxo de trabalho do profissional clínico na hora que ele está lá no ponto de atenção atendendo o paciente, seja na beira do leito, seja no consultório, seja na telemedicina.
Então, nessas 3 situações que eu acabei de falar, seria extremamente útil você ter algum sistema de apoio à decisão integrado. Além disso, nós temos uma grande complexidade, né, nos sistemas médicos. Aqui, vocês podem ver um típico sistema de prescrição de um medicamento, uma média de 20 a 30 cliques para prescrever um único medicamento. E existe uma grande complexidade das bases de conhecimento. Existem mais de 60 mil medicamentos, só para falar em drogas. Existem mais de 70 mil interações medicamentosas. Então, tudo isso nos indica que a gente tem que buscar uma solução para. Então, a solução é incorporar várias funcionalidades e conteúdos que tornam o PEP mais poderoso, mais inteligente e que realmente ajude o clínico. Então, ele vai ser muito mais usado, ele vai ser amigo, né, do profissional clínico e não um inimigo, e não um obstáculo. Então, por exemplo, funcionalidades e ferramentas que tornem o PEP mais ágil, mais produtivo e que ajudem nas decisões, conteúdos de informação que podem ser incorporados ao prontuário, adquiridos de provedores especializados, padrões melhores de usabilidade e ergonomia que simplificam o uso e escondam a complexidade. Então, integrar aos módulos do PEP, como eu vou dar vários exemplos para vocês, para o uso no ponto de assistência, de modo que o profissional não precise sair do PEP, puxar o smartphone dele, né, desviar a atenção do paciente, desviar a atenção do PEP, interromper o fluxo para ele poder achar aquelas perguntas, fazer aquelas perguntas e obter as respostas que ele precisa. Então, nós temos aqui 2 maneiras de fazer isso. Uma que chama Sistema de Apoio à Decisão Clínica, SADC, tá? Você ter calculadora médica, sistema de apoio à terapia medicamentosa, alertas e lembretes automáticos, sistema de apoio ao diagnóstico e ao prognóstico e à terapia, e as indiretas, que são ferramentas de acesso à informação técnica e científica, que eu já vou mostrar para vocês. E o terceiro tipo é apoio à produtividade e qualidade, ou seja, incorporação de protocolos, por exemplo, diagnóstico e conduta, order sets, né, conjuntos profissionais, em que o médico, com um único clique, ele pode pedir todos os exames, passar todas as receitas, fazer todos os encaminhamentos, etc. Com um único clique, ele consegue fazer isso para um determinado diagnóstico, por exemplo, uma diabetes tipo 2, com o primeiro diagnóstico, sem complicações. Então, isso facilita demais. E aqui nós temos uma infinidade de ferramentas de apoio direto à decisão clínica, que a maior parte delas, eu diria 99%, ainda não são incorporadas à maior parte dos PEPs existentes no mercado. Né? Então, são várias coisas que vão assistir ao profissional clínico durante todo aquele processo que eu falei, inclusive com alertas, lembretes, notificações, checklists, notificações compulsórias que ele precisa saber e assim por diante. Por exemplo, lembrete e alerta. Então, você tem aqui o prontuário, né? E esse paciente aqui, ele precisa fazer a vacinação anual de gripe, H1N1, e ele está com o exame oftalmológico vencido. Então, aqui, na hora que ele chega na frente do médico, na consulta, detonado, né, ligado um lembrete clínico, já pedindo se ele quer marcar a consulta para o paciente. Então, isso aqui é um lembrete que vai fazer o médico ser um melhor médico, né? Vai aumentar a qualidade, porque ele está ajudando o médico a não ter que ficar olhando em toda essa complexidade aqui, e aquilo que está mais importante é alertado. Então, tem calculadoras online também, de vários tipos, tem algoritmos clínicos, também é uma coisa que pode ser incorporado ao prontuário. Você tem sistema de interação medicamentosa, onde você, ao ministrar, ao receitar um novo medicamento, ele faz automaticamente a comparação desse medicamento com uma base de 70, 80 mil interações e alerta também o médico para que existe aquela interação medicamentosa e de que tipo que é. Por exemplo, aqui entre Dramin e frontal, uma potencialização do efeito sedativo sobre o sistema nervoso central. Então, aqui o profissional, o causídico, pode mudar a orientação dele
e procurar um outro medicamento que não tenha interação. Muitas vezes também o PEP permite agilizar essa prescrição, principalmente prescrições complexas, através de protocolos que são modelos de diagnóstico e tratamento e que também permitem monitorar a adesão dos clínicos aos protocolos. Então, não consigo entender como existe um sistema de prescrição hoje no Brasil. Eu conheço mais de 70 PEPs, porque eu dou consultoria de certificação pela SBIS. A maioria não tem isso, tá? A grande maioria não tem protocolos de prescrição, como vocês estão vendo aqui. Bom, o que eu vou falar um pouco mais hoje, e que já está ao nosso alcance, é o acesso às plataformas de informação. É o que a gente chama de SADC, o Sistema de Apoio à Decisão Clínica Indireta. Então, esse aqui é consulta a informação mesmo. Doença, medicamento, procedimento, teste, exame, plano de tratamento, revista, livro, artigo, diretrizes, dietas, nutrições, imagens, áudios, vídeos, etc. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui, usando a mais recente plataforma de apoio para acesso à informação, que pode ser integrado ao PEP, que é o Informed Digital, tá? Uma das coisas que os profissionais clínicos mais usam, e que não dá muito tempo de usar durante a consulta, é uma base de referências bibliográficas, usando palavras-chave, né? Então, aqui nós temos várias bases, as mais conhecidas são o PubMed e o BVS, né, que é da Bireme. Então, aqui você pode acessar os artigos. Você pode acessar os artigos na forma de resumo, o texto completo, só que, claro, que não vai dar tempo para você ler aquilo na frente do paciente, tá? Então, são os artigos originais. Então, você precisa de alguma coisa mais rápida, né? Outra coisa interessante é que, normalmente, a qualidade de informação obtida através de mecanismos de busca, vejam só, 70% dos médicos pesquisam no Google ou na Wikipedia, tá? Porque é o que eles sabem usar. Não tem controle de qualidade, não tem controle bom de autoria. Em geral, é uma grande perda de tempo, os resultados são pouco precisos. Então, a solução é você usar o que a gente chama na internet de curralzinho bem comportado, né? Ou seja, você vai procurar, não na internet inteira, você vai procurar num subconjunto da internet, onde você vai achar esses resultados de alta qualidade de informação. Então, aqui você reduz muito o tempo de busca e consegue realmente resultados mais precisos, tá? Exemplo aqui, usando o Informed, tá? Essa plataforma da Manoli, que existe desde o ano passado já. Por exemplo, eu quero procurar miocardite eosinofílica, ou miocardiopatia eosinofílica. Então, ele já faz uma busca e volta com várias fontes, e eu posso, inclusive, acessar um capítulo de livro, por exemplo, no caso, esse aqui de miocardite virótica, que é do livro Texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é de alta qualidade. Tá? O Informed também tem o da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que é muito conhecido, né? Então, aqui você pode navegar no artigo, ou você pode fazer uma busca filtrada por tipo de fonte, para você não perder tempo. Então, por artigo, aula, capítulo, diretriz. Aqui, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de aspirina como anticoagulante, ele me retornou todas essas fontes aqui, identificadas por um ícone, e eu posso filtrar pela ficha do medicamento, tá? Também você pode ter acesso a fluxogramas de decisão e de terapia, como vocês estão vendo aqui, para a própria miocardite. No final do capítulo do artigo, você tem as referências bibliográficas, para você poder aprofundar. E se eu quiser, então, verificar uma coisa rápida, ele tem também fichas de consulta rápida, como, por exemplo, aqui, eu só queria saber de aspirina, ele achou ácido salicílico e já colocou uma ficha rápida que você pode ler ou então se aprofundar lendo mais, né? Então, você vai entrar na monografia e você vai conseguir, ter uma coisa que é mais completa que a bula, quando e se você tiver necessidade de acompanhar.
Esses fluxogramas, muitas vezes, eles são dinâmicos, tá? Ou podem ser na forma de tabelas, como, por exemplo, aqui, causas da miocardite. Então, você tem uma visão rápida do que poderia ser a etiologia daquela miocardite do teu paciente. Você pode procurar por imagens para você poder comparar. Por exemplo, aqui é uma ressonância magnética no paciente com miocardite. Ou você pode até obter outros tipos de imagem, né? Como, por exemplo, aqui uma biópsia. Precisando também, essas plataformas, como é o caso da Informed, também tem centenas ou milhares de aulas, na forma de aula gravada de vídeo, com slides e com o professor, como vocês estão vendo aqui. Então, vocês estão vendo que, através de uma plataforma única, sem necessidade de você sair da plataforma, você tem acesso a toda essa informação. Muito bem, por que a maioria dos médicos, então, raramente usa o SADC? Se é tão bom assim, melhor que bolo de brigadeiro com chantilly, por que o médico não usa? Por que é tão raro o médico usar SADC, tirando algumas especialidades, tá? Primeiro, é o desconhecimento das soluções existentes. Segundo, não tem uma disponibilidade fácil num lugar só. Terceiro, que é o pior, na minha opinião, você tem que entrar, o médico tem que entrar o dado 2 vezes. Ele tem que entrar o dado no PEP e o dado no aplicativo. Tá? Então, esquece. Isso não vai acontecer. Não há tempo para isso. E, além disso, a possibilidade de erro é muito alta. Esses sistemas, eles têm uma usabilidade muito complexa. Então, a solução não é você ter as plataformas de conhecimento, como as que eu acabei de mostrar o exemplo, fora do PEP. Claro que você pode usar, não tem problema nenhum. Você pode usar na sua casa, você pode usar quando está parado no trânsito, você pode usar quando você está na sala do médico, você pode usar quando você está de plantão e não está acontecendo nada, né? Todo mundo que é profissional de saúde sabe quando você tem um tempinho para estudar e para acessar. Mas o ideal mesmo, como eu falei, e vou dar a solução para isso, é como o SDC pode ser integrado ao PEP. Então, uma coisa que quem é de hospital, de plano de saúde, de consultório de clínica, pode estar perguntando para mim, mas, doutor Sabatini, como é que eu consigo o SADC do jeito que o senhor está falando, integrado ao meu prontuário? Porque eu tenho prontuário, mas eu não consigo integrar com nada, tá? Isso que você está me falando é uma beleza. Como é que eu posso conseguir isso? Bem, então, há vários problemas que você precisa resolver aqui. Um deles é a enorme diversidade e complexidade desses sistemas, né? E não tente você, hospital, consultório médico, psicológico, tentar manter essa diversidade SADC, que são milhares, e, além disso, eles precisam ser atualizados periodicamente, que é o que a gente chama de governança, tá? E, além disso, eles precisam ser adaptados para a realidade da instituição, e a grande maioria das instituições não tem capacidade ou não quer criar e manter os seus SADCs internamente. Então, tem muito problema de confiabilidade e possibilidade de erro, de você adquirir um SADC de um terceiro, comprar ele na App Store e, de repente, ele está errado. Quem que é a responsabilidade? Outra coisa é que eles não são integrados ao fluxo de trabalho. Então, isso dá problema de comunicação. Bom, então aqui o sistema de acesso a conhecimento tem que ter uma governança própria, tá? Aquisição, certificação, atualização. Idealmente, como se faz no mundo inteiro, 98% a 99% dos PEPs na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e no Canadá, etc., são integrados com algum SADC. Então, são fornecedores especializados, que tem várias empresas que todo mundo conhece, né? Que garante tudo isso e mais a qualidade. O melhor modelo, então, seria a instituição assinar um desses produtos digitais na web e que possa ser integrado ao PEP. E tem diversos modelos econômicos que eu não vou entrar em detalhe. Então, por exemplo, o médico está com o paciente, ele está usando o PEP, aí ele acessa o dado laboratório de imagens, e aí ele também pode acessar a plataforma de conhecimento integrada ao PEP, e também aplicativos externos, essa é que é a grande novidade que eu vou contar para vocês, que se chama inteligência federada, tá? Calma, porque eu já vou explicar o que é inteligência federada, mas é um conceito absolutamente revolucionário na informática em saúde, como vocês vão ver.
Então, quando o médico está usando o PEP, ele pode, sem sair do PEP, como eu falei, e sem modificar o fluxo de trabalho dele, ele pode procurar apoio à diagnóstico terapia, acesso a plataformas de conhecimento diretamente ou indiretamente, e a recursos bibliográficos externos. Tá? Como é que a gente faz isso? Como é que é a mágica? É o que eu pretendo mostrar para vocês nos próximos no próximo final da minha palestra. Bom, eles podem se integrar, acessar de forma independente, eu já falei, tá? Mas a integração é feita pelo aplicativo, é o melhor. Como é que a gente faz isso? Eu vou entrar agora um pouco de detalhe técnico para quem é da área de saúde, né? Tá? Mas não muito. Então, você pode acessar direto as bases de dados online ou utilizar um softwarezinho embutido dentro do PEP, e essa é a grande sacada, tá? Que se chama API, que é Application Program Interface. É uma interface para o programa de aplicação, tá bom? Então, o seu fornecedor de PEP tem que ter esse API para ele poder integrar, senão não consegue integrar. Ele vai acessar um web service e vai poder integrar via esse API. Então, já existem vários padrões que se chamam HL7, que quer dizer Health Level 7, que são padrões universais, consensuais, internacionais. Então, o provedor não precisa inventar a roda. Esses padrões já existem. Então, são padrões de interoperabilidade do tipo InfoButtons e CDS Hooks, que eu vou falar um pouquinho mais. Então, quando vocês forem comprar um prontuário, pergunte, vocês têm integração via InfoButton e CDS Hooks? Ah, não? Nem sabe o que é isso? Vai fazer um curso com o professor Sabatini lá no Instituto HL7, tá? Eu sou presidente e diretor de educação. Então, olha só a diferença que faz. É impressionante você ter um padrão consensual. Por exemplo, se você vai fazer uma busca no PubMed, como é que é essa busca? Né? Então, o PEP vai via o tal do API, né? Ele vai acessar o Medline, o PubMed, o Clinical Trials, que está sendo muito usado agora, ou outro como o Healthwise, ele tem que ter um API para cada. Estão vendo aqui? 3 APIs, mas tem 40 plataformas, vai ter 40 APIs. Como é que eu resolvo isso? O PEP não vai querer ter 40 APIs. Então, aqui ele usa algum tipo de protocolo para acessar esses APIs, mas é uma situação que ninguém gosta. Então, sem um padrão definido de comunicação, o sistema que solicita a busca precisa, então, implementar separadamente cada busca proprietária. Como é que você resolve isso com o padrão de interoperabilidade HL7? Todo mundo usa um API chamado HL7, o mesmo. E o PEP, ele também tem um API igual, HL7. E todos conversam. Tá? É como seria, por exemplo, esse aqui falar chinês, esse aqui falar aramaico, esse aqui falar iraniano, e esse aqui falar inglês. Tá? Aquela situação anterior é assim. Esse aqui fala inglês, fala inglês, fala inglês, esse aqui fala inglês. E aqui no meio existe uma camada de middleware, chamada HL7 middleware, ou também chamado de barramento de interoperabilidade, onde é o que seria o intérprete, né? Seria o intérprete, aquele que traduz o PEP de um lado para a plataforma do sistema de busca do outro. Assim, dessa forma, cada um mantém a sua forma de buscar ou a sua forma de pesquisar, e você não precisa se preocupar, porque esse padrão todo mundo usa. Tá? Todo mundo usa, por exemplo, XML. Então, uma única formulação de busca do lado do PEP vai conseguir acessar e pesquisar vários recursos de informação ao mesmo tempo, sem usar formato proprietário. Entenderam? Se vocês não entenderam, no final vocês podem entrar e fazer perguntas, tá? Agora, durante o webinar, ou mais tarde, pela plataforma que nós vamos disponibilizar para vocês. Então, esse chama acesso à informação dependendo do contexto. O prontuário eletrônico, ele pode ter links para informações adicionais que o profissional de saúde usa. Em nível médio mundial, eu já falei, tem 4 perguntas por consulta, a maioria fica sem resposta, demora, ineficiente, não há ligação automática com o contexto da pesquisa, por exemplo, o tipo de paciente, a patologia que ele tem, o sexo, a idade, o tipo de atendimento, tudo isso vai ter que ser entrado manualmente, né, pelo médico. Solução, então, são esses APIs, e aqui eu vou dar um exemplo. Olha, por exemplo, vai aparecer uma caixinha aqui embaixo,
Isso aqui é um prontuário de cardiologia, tá? Aqui é a avaliação, que é a interpretação, hipótese, diagnóstico, prognóstico de um paciente aqui que teve um sofrimento miocárdico agudo com uma pré-síncope. Então, tem 3 hipóteses a esclarecer aqui, e o médico está em dúvida sobre o que poderia ser. Aqui ele viu que esse paciente tem eosinofilia, tá? Ele já tinha visto lá no resultado de exame de laboratório. Então, ele não lembra direito como é que a eosinofilia pode afetar o coração. Então, ele digita a eosinofilia na caixinha de busca, e o sistema vai via esse infobutton, vai fazer a busca diretamente no Informed, tá? Ou outro recurso que esteja acoplado via infobutton, e vai retornar a busca. Ok? Então, aqui vocês estão vendo que acertou bem, né? E aí eu posso procurar o artigo que eu quiser ler. Então, esses infobuttons, também chamados de infolinks, eles são imersos no documento clínico para dar acesso instantâneo à informação. O médico não precisa, muitas vezes, nem digitar o termo de busca, como a gente fez no exemplo anterior, e a busca pode ser feita em qualquer provedor de informação. E o infobutton, ele tem um padrão que permite também informar indicações, fazer informações sobre o contexto, como eu falei. A boa notícia é que, para quem for implementar, é um padrão aberto, chamado Open Infobuttons, padronizado pela Health Level 7, que é a maior organização do mundo, desenvolvedora de padrões de interoperabilidade. Então, aqui o médico fornece o contexto do paciente, as informações, e essas informações são recuperadas do PEP pelo Infobutton, enviada para o provedor da informação, por exemplo, Informed, e devolvida a informação pedida aqui para quem solicitou. E não somente para profissionais de saúde, mas também para os próprios pacientes, tá? Dá para fazer isso no portal do paciente. Vamos pegar o mesmo exemplo agora do paciente Sérgio Oliveira, 75 anos e 3 meses, que tem uma cardiopatia ainda a esclarecer. Então, aqui eu acessei a anamnese dele e vi que ele tem broncomalácia. Que cato é isso, broncomalácia, né? Pô, faz 20 anos que eu vi isso na faculdade de medicina. O Sérgio de Oliveira está até dando risada de mim. Então, em vez de eu escrever broncomalácia aqui, eu clico em broncomalácia, olha, pá, pronto, ele já volta com a pesquisa na Informed, já com a palavra já digitada, e aí eu posso acessar as várias fontes relacionadas a esse termo, tá? E achei aqui um subcapítulo do livro, um subcapítulo chamado traqueomalácia e broncomalácia. Bacana? Então, isso aqui se reduz o tempo de busca, pessoal, em 30 segundos, em média. 25 a 30 segundos, tá? A média mundial de uso do Infobutton é 35 segundos. Para você fazer, clicar no link, ir até a plataforma de conhecimento, fazer a busca lá, voltar, tudo pela internet, e disponibilizar o conteúdo em texto completo dentro do prontuário, tá? Abre uma telinha e pá, aparece lá. Então, aqui, por exemplo, se você tiver contexto, esse paciente aqui vai tomar azitromicina, né? Muito usado, é de sexo feminino, idade de 85 anos. Eu quero saber a administração e a dosagem. O paciente tem uma doença renal crônica e o usuário é o médico. Então, existe um software chamado Infobutton Manager, que é o prontuário eletrônico, normalmente, que elabora, e ele vai buscar nos vários recursos existentes, e no caso aqui, ele achou um artigo na American Family Physician, ajuste de dosagem da droga em pacientes com doença renal crônica, que era exatamente o que ele queria, tá? Que a gente chama de bingo, né? Então, note que ele não teve que entrar nada. Lembra que eu falei que o médico não quer usar porque ele tem que entrar tudo 2 vezes? Nada, ele só clica no link e ele já tem o retorno imediato. Por exemplo, aqui um exemplo da BVS, né, da Bireme. Uma enfermeira deseja achar bibliografia sobre tratamento de hipertensão em uma paciente grávida de 28 anos na clínica pré-natal. Olha só. Hipertensão em uma paciente grávida de 28 anos no pré-natal. E ela quer só receber trabalho em texto completo. Essa aqui é a forma, tá? Se vocês não entenderem isso aqui, não tem problema.
mas isso aqui é a forma que o recurso de busca vai enviar para a BIREME. Tá? É no formato da sintaxe da BIREME, né? Não do Infobutton. O Infobutton tem um padrão que ele manda, que é esse aqui, ó. Também, quem não entende nada de codificação em XML, às vezes não precisa se preocupar com isso. Mas a enfermeira, sem ela saber nada disso aqui, o PEP dela formulou essa busca e obteve um resultado da BVS, que aí vai ser disponibilizado no prontuário. Então, essa implementação é baseada nesse padrão internacional, tá? É mantido por uma comunidade de software livre, então não é difícil implantar. Você, se é usuário, não precisa se preocupar com nada disso. Quem tem que se preocupar é o teu fornecedor do software, mas existem, para quem quiser aí que está na plateia, que é da área de desenvolvimento, existe, anote aí uma plateia, um site chamado Open Infobutton, tá? Que é do HL7, onde vocês vão encontrar código-fonte, ferramentas, documentos, o padrão HL7, um tanque de areia, uma caixa de areia para vocês brincarem e testarem assim por diante, tá? Então, é openinfobutton.org. Tá? Isso quem for da área de desenvolvimento, inclusive quem é hospital que tem sistema próprio, ou telemedicina, plataforma de telemedicina, que usa muito o Infobutton, ou então alguém que tem um prontuário clínico que dá para modificar, tudo isso são informações que são muito úteis, porque o impacto do Infobuttons é enorme. Ele responde, em média, em 85% das perguntas, melhora a decisão ou aprendizado em mais de 62% dos acessos. Olha que impressionante, quer dizer que melhorou a qualidade da decisão. Né? E está em pleno uso, já no mundo inteiro, desde 2011. Tá? No Brasil está começando a entrar. Alguns prontuários, como da Medicina Direta, da MV, da Philips, da InterSystem, da Cerner, aqui no Brasil já tem a possibilidade de fazer pesquisa via Infobutton. E o Infobutton pode ser também certificado. Aqui no Brasil nos Estados Unidos existe uma certificação internacional através do consórcio IHE, Integrated Healthcare Enterprise, que tem um technical framework chamado RCK. Então, o Instituto HL7, a partir do ano que vem, vai começar a certificar também o Infobutton, mas já teremos a nossa primeira Conectatona. Conectatona é um certame para você verificar se a interoperabilidade funciona, tá? Dia 30 de novembro a 2 de dezembro, nós vamos ter um showcase no Congresso da SBIS e uma Conectatona já que estão participando várias empresas que querem fazer a interconectividade com a RNDS, com a Rede Nacional de Dados de Saúde. Muito bem, para terminar, e a gente deixar um tempo para vocês colocarem suas dúvidas, o segundo padrão de interoperabilidade e que eu acho o mais fascinante de todos chama-se CDS Hooks and Cards, ou traduzindo livremente, ganchos, ganchos ou gatilhos, tá? E cartões de sistema de decisão clínica. Clinical Decision Support Hooks and Cards. Também é um padrão HL7, que pode ser integrado entre o PEP e o RIS. Só que, olha só, em vez de ele chamar uma plataforma de textos, artigos, imagens, etc., ele chama um aplicativo de apoio à decisão externo de um outro fornecedor. Comece a pensar no impacto que isso pode ter. Ele é um padrão de interoperabilidade, ou seja, eu não preciso negociar com quem desenvolveu, por exemplo, um aplicativo de interação medicamentosa, ou de dosagem de medicamentos, ou de cálculo ou de checagem de alergia, ou de checagem de contraindicação. O Informed Digital, a partir de janeiro e fevereiro, vai ter essa integração. Ou seja, de dentro do PEP, você vai poder usar o aplicativo de interatividade para solicitar uma interação medicamentosa de um fornecedor externo, que no caso, entre o PEP e o Informed. Então, ele está em desenvolvimento, mas o HL7 do Brasil já está introduzindo aqui, desde o ano passado,
para desenvolvedores de aplicativos e provedores de aplicativo. O ano passado, com o apoio da Manoli, nós fizemos em novembro um workshop bastante profundo, do qual saíram várias empresas já fazendo integração. Tá? O site oficial é esse aqui, cdsricos.org. Como é que ele funciona? Você tem aqui a informação no SRES e que você quer invocar um serviço remoto de apoio à decisão, que está lá na nuvem, externamente. Tá? Então, ele usa um padrão HLChat chamado FHIR, F-H-I-R, que quer dizer Fast Healthcare Interoperable Resources, ou recursos rápidos de interoperabilidade em saúde. Esse servidor do SDC que você contratou, ele vai usar essas regras usando os dados do servidor do FHIR que vieram do PEP. Né? Então, aqui, ó. E aí ele devolve a decisão dele na forma de um cartão de informação, um cartão de sugestão, ou um padrão HL7 também chamado SMART, Smart on FHIR, tá? Que é um cartão de aplicativo. Por exemplo, aqui, nesse prontuário aqui, da Medisoft, você tem aqui um recém-nascido, que foi medido bilirrubina direta, bilirrubina total, etc., a criança está ictérica, ela está com icterícia do recém-nascido, né? Então, o PEP pega os dados todos clínicos dessa criança e envia para uma calculadora externa. Essa calculadora externa pega esses dados como idade da criança em horas, o nível de bilirrubina, que é 9 miligramas por decilitro, e aí ele resolve, ele dá um resultado que pode ser uma calculadora com diretrizes de fototerapia dessa criança, ou então uma indicação do texto que explica qual que é o risco baixo, médio ou alto para fototerapia. Então, aqui ele fala qual que é o nível de luz, etc. Essa informação volta para o prontuário e entra no prontuário automaticamente. Não é necessário copiar manualmente. Mas como é que é feito isso? Eu uso o padrão FHIR. Tá? O padrão FHIR define quais são os campos, que a gente chama de recursos, né? Quais são os campos que têm que ser colhidos dentro do PEP, enviado e devolvido, integrado ao PEP. Note que esse calculadora de bilirrubina não é do PEP, tá? Ela é externa. Então, isso foi feito com o CDS-RUCS, e aqui tem a grande coisa que nós estamos discutindo muito no HL7, na Fundação HL7 Europa, na própria American Medical Informatics Association, do qual eu participo, é que isso aqui vai revolucionar o setor, porque vai permitir terceirizar, o PEP vai terceirizar um número essencialmente infinito de aplicativos externos que estão lá nos App Store da vida, mas que não integram. Então, a partir de que você possa integrar, você adiciona o quê? Uma extensibilidade baseada em padrões HL7. Olha que coisa impressionante, é de arrepiar, né? Então, você vai ter essa integração entre os BDs, os bancos de dados do PEP, e os aplicativos externos, através de mensagens FHIR, que são XML ou GESO. Então, o que vai acontecer? Isso vai criar um marketplace para aplicativos que, de outra maneira, não sobreviveriam sem integração ao PEP. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Se vocês têm uma startup, que você desenvolveu um programinha, um aplicativo de apoio à decisão em qualquer coisa, você não vai sobreviver, tá? Porque o médico não vai usar se ele não tiver esse tipo de integração. Então, isso aqui, o CDS, Hooks and Cards e o Infobutton estão sendo considerados a grande forma de você fazer o que a gente chama de uma inteligência federada, ou seja, uma federação de inteligências. Milhares de cérebros trabalhando para o PEP, só que eles estão lá fora. Como é que você vai ganhar dinheiro se você é da startup? Você vai fazer uma assinatura. Então, aquele PEP integrando com o seu aplicativo, ele vai poder executar, mandar uma imagem, por exemplo, de pneumonia, e o seu aplicativo que usa machine learning, aprendizado de máquina, para identificar se aquela pneumonia é mesmo Covid ou não é, retorna esse resultado com a imagem marcada, já onde está a pneumonia. O PEP não precisa fazer isso. Acho que vocês entenderam, né? Ok? Então, esse sistema
vai permitir que o ecossistema de inovação se desenvolva rapidamente. E eu acredito, eu até brinquei já, né, dizendo o seguinte, esse marketplace vai ser o seguinte, ó, por exemplo, o Pedro fala o seguinte, eu preciso ver se esse raio-x, não, essa tomografia contrastada é Covid ou não. Quem faz isso? Levanta a mão. Levanta a mão metafórico, né? Eu faço. Tá? Aí, usando algum critério, um deles vai ser de certificação, tá? Ou seja, vai ter uma autoridade certificadora, a Anvisa, que vai certificar se aquele software é o medical device. E aí ele vai contratar e já pagar por cartão de crédito aquele aplicativo. Que nem mais ou menos faz hoje, né, na Web 4.0, o Waze, o Uber e tantos outros em que você consome a informação e você paga por ela. Aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Então, é fundamental quem é da área de saúde entender esses protocolos e solicitar para os seus fornecedores que eles tenham, porque isso aqui é o futuro. Nos próximos 5 anos, isso aqui vai explodir, gente. Bem, tem vários projetos de SDC integrado, não é só esse, isso aqui é um verdadeiro curso, tá? Eu não vou conseguir falar de tudo, evidentemente, mas tem vários projetos semelhantes, como o OpenCDS, o Virtual Medical Record, o ARDEN-ML, que também é HL7, e nos Estados Unidos e na Europa, existem várias organizações que estão levando adiante esses padrões de integração e que permitam agregar inteligência ao prontuário, que era nosso objetivo. Bem, então, concluindo, as atividades clínicas, elas precisam do suporte informacional em tempo real, no ponto de assistência, para apoio à decisão. Olha que frase. Existem soluções, sim. São plataformas de gestão do conhecimento que podem ser assinadas e integradas ao software de pesquisa. Essas plataformas aumentam a segurança das decisões, diminuem os efeitos adversos e erros, diminuem a variabilidade dos conhecimentos do usuário e agilizam todos os processos de informática e saúde e telemedicina. E o ideal, então, como eu falei, que eles possam ser integrados diretamente ao prontuário, né? É um dos recursos mais desejados pelos médicos, eles também podem ser usados para educação, e embora o software possa oferecer essa funcionalidade, o conhecimento está numa outra camada, não está no PEP, está externo, tá? Que a gente chama de camada de conhecimento. Não é adequado delegar ao usuário final a construção dessas bases de conhecimento. O melhor mesmo é você ter uma governança confiável, a melhor solução seria integrar a camada de conhecimento a partir do fornecimento com as editoras especializadas, tá? E aqui, então, eu deixo-se como, no final, uma recomendação para vocês, para que vocês naveguem no site ou no aplicativo da Informed, que é a plataforma brasileira que tem tudo em português, tem mais de 600 livros dos melhores autores, fragmentado por fonte, como eu mostrei para vocês, e vocês podem experimentar isso 14 dias gratuitamente aqui, como uma gentileza do Informed, tá? www.informed.digital. Entra lá depois de acabar o nosso evento aqui e dá uma explorada, porque realmente é fantástico. Eu uso todo dia e a quantidade de informação que tem é muito grande, e agora ela vai ter também ferramentas que futuramente vão ser integradas via o CDS Hooks também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Falei aqui nos meus 50 minutos, né? 45 minutos. E agora eu vou abrir, porque eu já vi que tem muita pergunta rolando aí. Sou muito entusiasmado por isso, deu para perceber, né? Tanto é que eu sou, na América Latina, o encarregado do HL7 International de trazer esse padrão. Eu faço parte do grupo chamado CSS, que é o Working Group de Sistema de Apoio à Decisão do HL7 International, e também faço parte do grupo que está planejando os próximos 10 anos de como vão ser esses padrões. Então, vai ter muita novidade interessante aí, mas para começar a fazer a integração, a gente tem que entender, tanto aquele que é usuário, quanto aquele que vai desenvolver, como que faz isso, tá? Então, nós estamos à disposição de vocês
para ajudar quem precisar a entrar nesse mundo maravilhoso aqui. Ok, vamos lá, então? Ok, espero que tenham gostado, então. Eu vou começar a ver as perguntas aqui, tá? Ok, Vinícius, pode deixar comigo aqui. A Fabrícia Jung, que é nossa aluna no curso de OpenHR, ela perguntou, por favor, me envie esse prontuário aí. Olha, eu vou te falar que tem muito poucos, viu, Fabrícia? Brincadeira à parte, como você hoje tem a iniciativa de trazer mais inteligência ao support decision e o mecanismo de busca, principalmente usando informações do prontuário ou por sintomas e problemas, acabam sendo ferramentas de estudo e não suporte rápido à decisão. Concordo, Fabrícia. Olha, existem muitas plataformas disponíveis, Clinical Key, UpToDate, Dynamed, BMJ, sabe, tem várias hoje, tem mais de 20 ou 30 plataformas desse tipo. Aqui no Brasil elas não são integradas, mas lá fora, Fabrícia, praticamente todos os PEPs integram, tá? E algumas delas, como também a Informed, tem consulta rápida. Então, é para ser usado no ponto de assistência mesmo, tá? Não é para você levar para casa à noite e estudar. Tá? Se você é residente, se você é estudante de medicina, ou um médico de qualquer tipo, quando o Informed estava fazendo o planejamento, que eu participei como consultor, foram desenhadas várias personas. Quem é que vai usar a plataforma? É o estudante de medicina? É o enfermeiro? É o médico, é o psicólogo, é o médico jovem, é o médico mais experiente, é o professor. Então, a gente traçou um cenário, tá, para cada uma dessas situações em que você usa, tá? Então, assim, isso é um processo lento, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, das feitas aqui no Brasil, a MV fez um processo longo, de quase um ano, de integração. O Infobutton já é integrado, então quem usa a plataforma da MV, que é o MV Soul, ele já pode fazer essas buscas via Infobutton, mas o HL7 e CDS Hooks, que eu saiba, ninguém ainda utiliza. Nós temos um gênio residente, que é o Ítalo Macedo, né, que já está começando a desenvolver CDS Hooks aí. Não sei se ele está presente aqui hoje, deixa eu ver. Senão eu chamo ele... Ele mata o bicho, mata o bicho e mostra o pau. Não, ele não está. Mas ele é o nosso colaborador HL7, ele é coordenador do Working Group de Interoperabilidade, FIRE, e da parte técnica, e ele realmente já começou a mexer, tá? Ok, nosso amigo Elton Mota, lá da Bahia. Muito bom, Elton. Obrigado. Ele fala que a cabeça ferve das ideias, né? Nós estamos aqui com o professor Marivan Abrão. Oi, Marivan, tudo bem? O professor Marivan Abrão é o nosso querido guru, criador do HL7 Brasil, fellow, o único brasileiro que é fellow da HL7 International, né? Obrigado, é uma honra estar com você aqui, colega. Bom, então, ainda são poucos os PEPs no Brasil fazer essas integrações, mas estamos em franco crescimento. O senhor tem grande parcela de contribuição nisso, pois prepara boa parte dos profissionais envolvidos. Parabéns e abraço. Obrigado, Elton. Obrigado pela força. Você é um dos meus ex-alunos, né? Espero que você ajude nessa nova iniciativa, né? De fazer isso aqui virar uma coisa bacana. Bom, Anderson Henrique Carvalho, que também é nosso aluno no curso do PHR, professor Sabatini, vejo com muito entusiasmo a interoperabilidade com diversos sistemas aplicativos, mas como o senhor vê essa interação mediante todas as exigências do LGPD? Será que temos dificuldades com dados sensíveis? Ixi. Agora, Anderson, você vai te fazer pergunta embaraçosa. Olha, eu fiz essa pergunta hoje em nível internacional para a HL7, tá? Porque lá nos Estados Unidos tem a lei RIPA, né? Que é pior que a LGPD. E na Europa tem a GDPR, que é tão ruim quanto a LGPD em termos de você, eventualmente, Anderson, inibir a inovação nessa área, tá? O que eu estou falando aqui é polêmico, tá? Mas veja o seguinte, o dado é sensível. Você viu no exemplo que eu dei, né, Anderson? Você manda dados sensíveis do paciente.
Você manda dado de infecção, você manda dado de clínica, de laboratório, de imagem. Aí você manda, sem querer, uma imagem de raio-x com aquela identificaçãozinha lá no raio-x. Pronto, cara, ferrou. A LGPD te ferrou. O Google desenvolveu um software inteligente que vai lá e tapa essa identificação no raio-x, para você não esquecer, porque você vai esquecer, tá? Laboratórios do Brasil, tá? De exame não invasivo. Também não vou falar quem é. Então, Anderson, é o seguinte, tem que ser anonimizado, tá? Ok? Não pode mandar dados de identificação do paciente. Aí você pode mandar tranquilo. Além disso, tem que ser criptografado, tá? Quem quiser fazer pergunta por áudio, por vídeo, também pode, tá? O professor Marivan está perguntando ele está falando, a despeito do uso de dados nos processos mentais, como podemos incorporar os protocolos de precisão médica? Esses protocolos de precisão médica, Marivan, o software também tem que ter, tá? A grande problema, Marivan, é que softwares têm a funcionalidade de criar protocolos, mas o protocolo é uma camada de conhecimento, ela não é do PEP. Então, o que está acontecendo? Olha que horror, eu acho isso um horror. Ok, você tem o software com a funcionalidade de criar protocolo, de fazer link com infobutton, etc, etc. Mas aí você vende esse software para o hospital, e o hospital fala assim, nossa, eu gostaria muito de usar a plataforma da Informed, por exemplo. Aí eles falam, isso não é problema meu, tá? Eu só tenho a funcionalidade. Ah, mas eu posso criar protocolo? Pode, se quiser você pode, tem a funcionalidade. Só que ninguém vai fazer isso, né? Eu conheço uma Unimed que demorou 3 anos para descobrir 2 protocolos. Ok? Complexos. Então, pessoal, isso aí não tem jeito, você vai ter que comprar isso de alguém, tá? Então, esses modelos, né, como o BMJ, que a Fabrícia está falando aqui, e vários outros, né, eles podem ser contratados pelo hospital ou pelo provedor de software e ele oferecer essa camada de conhecimento, né, externo, do segundo nível, como a gente chama, para que o software dele possa usar aquilo. Isso é de grande responsabilidade, porque ele vai ter que indicar um bom, né? Porque senão você vai confundir as coisas. Ok, o Sérgio Nicoletti, médico, amigo na área de medicina do trabalho, saúde profissional, também é aluno do nosso curso de OPHR. Renato, se entendi bem, o desenvolvimento do CDS Hooks representa uma oportunidade para pequenas empresas desenvolvendo de apps super especializados, nichos. Exatamente, Sérgio. Você entendeu muito bem. Nos Estados Unidos, surgiram, em função do CDS Hooks, mais de 400 empresas, oferecendo aplicativos de apoio à decisão integrado via CDS Hooks. Tá? Olha só, como eu falei, criou um marketplace para eles, porque não tinha chance nenhuma. Tá? Porque ninguém conhecia. Sabe quantos aplicativos de saúde tem no store da Apple ou do Google? Mais de 100 mil. A maior parte nunca foi baixado, talvez nem pelo próprio criador, tá? Como é que você se torna conhecido nesse universo? Como é que você é usado por esse universo? O grande mercado é o PEP, tá? Em segundo lugar, o usuário, através do acesso direto. Mas o acesso direto vai ser cada vez mais raro, tá? É como a Fabrícia falou, para você estudar, mas não para você atender o paciente no ponto de assistência. Vladimir Simões da Luz está falando, a organização do trabalho possui um PEP comprado que não foi pensado para ciência de dados. Né? Significa que ele vai ter a aglomeração de dados, né? Quer dizer, conseguir fazer um data lake ou um repositório de dados. Como se trata de um investimento alto, relativamente recente, pretendemos desenvolver uma solução. Como o senhor acha que devemos inserir o HV7 em nossa estratégia? Ótima pergunta, Vladimir.
é o seguinte, o PEP comprado, primeiro que você vai perguntar para ele é se ele tem alguma forma de exportar os dados via HL7 Fire. Certo, Marivan? Senão nada feito. Tá? Ele vai exportar no protocolo proprietário dele e você vai gastar tempo de desenvolvimento tentando entender o que é aquilo. É possível? É possível. Mas se você comprar um PEP que exporte um negócio chamado CDA, Clinical Document Architecture, FHIR CDA, ele exporta o prontuário inteirinho de um paciente, já tagueado, já com todos os tags do XML e do GESO, para você importar diretamente para o teu software de Big Data. Não existe Big Data sem padrão. Ponto final. Tá? Então, tem muita gente que compra como seu prontuário, ele diz que não é preparado para Big Data, porque ele nem pensou nisso. Porque para ele dar para você receita de bolo, para você exportar os dados, é exclusivo daquela solução. Se você, por acaso, mudar de PEP, você está ferrado, meu amigo. Porque vai ser outra solução. Então, o padrão existe para isso, tá? Imagine vocês, por exemplo, se o browser da internet, ou se esse Zoom que nós estamos assistindo aqui, precisasse tivesse que negociar um a um. Então, graças ao HTML, ao HTTP e outros protocolos, você hoje pode acessar qualquer site com qualquer browser. Então, isso na área de saúde ainda é raridade, tá? Aquilo que já existe na internet, na área de saúde é raridade. Nós estamos muito atrasados. Em boa parte é por causa da falta de conhecimento. Tá? O Instituto do HL7 existe desde 2007. E desde 2011 que dá cursos, nós já demos mais de 35 cursos de FHIR, de DICOM, de OpenHR. Nós temos sempre dando cursos. Né? Nós temos agora, inclusive, começou essa semana, sobre um padrão também para banco de dados clínicos chamado OpenHR, para fazer a modelagem clínica. Tem até uma belíssima aula do professor Marivan sobre como fazer modelagem clínica, né? Lembra dessa aula, Marivan? Está lá ainda, é uma beleza de aula, dada por um médico que entende tudo. Ok, Márcio Avelar, tá? Márcio está perguntando, quando foi mostrado o slide com a tela do médico que mostrava que o paciente X precisava ser vacinado e que o exame da vista estava vencido, como o médico obtém essas informações? O paciente fornece informações, o hospital, a clínica tem laboratórios? Bom, boa pergunta, Márcio. Isso aí, geralmente, é o que a gente chama de anamnese, tá? Eu sei que você não é da área médica, e provavelmente a anamnese é um desses jargões, né, esquisitos da menina. Anamnese significa tirar da memória, ou seja, quando você conversa com o paciente, tá? E você descobre que esse paciente é idoso, então ele precisa tomar a vacina de H1N1 todo ano. Então, é uma regra, isso é um protocolo. Todo paciente que mais de 60 anos tem que tomar vacina H1 todo ano. Além disso, ele é diabético, não sei se vocês perceberam. Diabético tem que fazer controle oftalmológico. Diabético tem que fazer exame de sangue para medir a hemoglobina glicada. Isso é o que a gente chama de protocolo. Então, quando você identifica o diagnóstico, ou o médico escreve isso no prontuário, ele escreve manualmente os lembretes, ou o sistema tem um apoio à decisão automático, que lembra para ele o que tem que se pedir para o diabético idoso. Olha que bacana. O médico não precisa entrar. Ele segue um padrão chamado medicina baseada em evidência. E aí o sistema já coloca os lembretes para ele. A dona Maria tem 70 anos, a mãe dela teve câncer de mama antes dos 50, a tia materna teve câncer de mama antes dos 50, ela tem um alto risco de mama hereditária, de câncer de mama hereditário, ela tem que fazer um exame de mamografia todo ano. Tá? Então, isso é protocolo. Hoje, os prontuários não têm esses protocolos. O médico tem que entrar manualmente. E se ele esquecer alguma coisa, ele está provocando um risco de segurança para o paciente. Olha só, segurança do paciente no sentido inglês, né? Safety, quer dizer, estar a salvo de. Então, esse sistema de apoio de decisão são fundamentais, tá bom, Márcio? Eu sei como você se interessa por e está se desenvolvendo na área daquele middleware que eu mostrei, lembra? No Infobutton. Esse middleware, ele pode ter uma camada de segurança, que seria a terceira camada, que seria blockchain, uso de certificado digital, porque ele vai trafegar a informação
sensível, né? Como o Anderson falou. Então, o HIE, né, que é o Health Information Exchange, ele tem que ser protegido e ele é o middleware, aquele que vai fazer o vai de para do usuário para o fornecedor e vice-versa, tá bom? Muitas vezes essa informação vem do laboratório clínico também, como eu falei. Ok. O Fábio José Gomes de Souza pergunta qual que é a diferença entre Infobutton e Fire. Bom, o Infobutton é um padrão para você fazer pesquisa em base de conhecimento, tá? Ok? E o Fire é um padrão de interoperabilidade geral, que serve para qualquer mensagem de interoperabilidade funcional entre dois sistemas que a gente diz heterogêneos. Por exemplo, o PEP é da MV e o laboratório é da Matrix, tá? É uma empresa que desenvolve sistema de informação laboratorial. Como é que eles conversam entre si? Como é que eles trocam informação entre si, se eles são dois sistemas com banco de dados diferentes, com software diferentes, com o nome dos campos diferentes, com as fichas diferentes? No MV, por exemplo, o campo chama NONPAC, nome do paciente, NONPAC. E no Matrix chama PID, Patient Identification. Como é que eu posso transmitir o PID para o NONPAC e vice-versa? XML. Um tag único, chamada interlíngua. Né? É um tradutor de aramaico antigo para egípcio moderno. Ok? Então, esse é o papel que o HL7 faz. O HL7 define o DDL, ele define o dicionário de dados, qual é o nome que tem. E um pega esse nome e transforma para o Fire transforma de volta para o outro. Simples assim. Mas os dois precisam falar, tá? Ok? Então, o Infobutton, ele não usa Fire, mas o CDS Hooks usa. Porque o CDS, ele precisa pegar os dados do prontuário. Então, ele precisa ter Fire para conseguir pegar esses dados, tá? Reinaldo Pérez Sanches, muito interessante precisar de multiplicar o conhecimento de alta qualidade num país tão amplo quanto o Brasil. Você imagina aplicar uma boa solução médica de CDR curto em qualquer lugar do Brasil. Como facilitar, acelerar, incentivar esse processo? Como a HL7 Brasil trata disso? Excelente resposta. O nosso fundador e presidente aqui, que é o Marivan, pode nos ajudar a responder. Eu vou responder por mim, depois eu passo a palavra para o Marivan, tá? Marivan, ativa seu microfone aí. Então, a primeira coisa é a seguinte, o HL7 Brasil está no processo de ensinar, tá? Porque a maior parte dos desenvolvedores, dos próprios usuários, não conhece. Aliás, tem muita gente que nem sabe o que é HL7, provavelmente alguns de vocês tomou conhecimento pela primeira vez agora, né? Mas o nosso projeto já de 10 anos dá curso, então já deu muito curso para todo mundo aprender, a gente formar uma massa crítica. Segunda coisa, não depende do HL7, depende do governo adotar padrões, ou a Unimed adotar padrão, ou a AMIL, quer dizer, alguém quiser fazer uma plataforma de interoperabilidade e eles adotarem esses padrões, então não depende do HL7. O que o HL7 faz é dar informação. Então a gente está trazendo esses padrões, traz os padrões para o Brasil desde 1988, né, Marivan? Que existe já padrão HL7, V1, V2, nós já estamos no Fire, que seria mais ou menos o V4, mas ainda tem gente que não sabe nem como funciona o V2. Então, é um problema que a gente vai falar de um médio prazo aí, né? Então, aqui o Diezer até está perguntando, oi, Diezer, tudo bem? Que é uma empresa que está incorporando tudo isso, né, Diezer? Como você vê a evolução do PEP a longo prazo? Eu vejo isso. Eu vejo um padrão que a gente chama de persistente, ou seja, a estrutura do banco de dados, que é o OpenHR, tá? O OpenR, que é um padrão aberto de PEP, disponível para quem quiser usar, e que o HL7 ensina como fazer, e o padrão transitório, que é o de transação, é o FIRE. Então, o futuro, não há dúvida que está ligado a um padrão de persistência do banco de dados, de desenho do banco de dados, como que ele deve ser, idealmente, e do outro lado, como que você troca informações
independente de sistema operacional, independente de PEP, independente de qualquer coisa, tá? Porque usa um padrão universal. Fala, Marivan. É importante dizer... Renato, desculpa. Não aguento. Ok, bebe uma água aí. Tem uma água. Marivan, na hora que você puder, então você volta, tá? Eu continuo respondendo as perguntas aqui. Camila Liberali. Oi, Camila, tudo bem? Minha aluna também, né, Camila? Eterna aluna, né? Está no curso de APHR que eu também. O que você enxerga como algo básico para a plataforma de telemedicina hoje em dia? Bom, a plataforma de telemedicina, Camila, tem que ter um PEP, tá? Não existe telemedicina sem o PEP. Aliás, o PEP é 80% da telemedicina, né? O resto de você conversar, bater papo com o paciente, por seja lá o que for, é secundário. É a teleconsulta, quer dizer, a forma como você integra a teleconsulta. Mas se não tiver PEP, não é telemedicina. Então, se for na área de imagem, se não tiver um PACS, se for na área de laboratório, se não tiver um LIS, se for na área de medicina clínica, tem que ter um PEP. Você tem que trocar informação com quem consulta e quem é consultado, com a informação clínica do paciente, né? Porque não é só você fazer uma pergunta. Olha, meu paciente está assim assado, o que você acha que é? Isso não é medicina, tá? Se você tem uma teleinterconsulta, por exemplo, ou um telelaudo, ou até quando você está trabalhando com o paciente direto, é importante você ter um PEP. Importante não, é obrigatório, tá bom? Então, a evolução da telemedicina é também integrar, Camila, esses links para sistema de apoio à decisão. Porque imagina você, Camila, sozinha na tua casa, e de repente você recebe uma teleconsulta de um paciente complicado, e você precisa tomar uma decisão durante a consulta, ok? Então, se você tiver integrado com a tua plataforma esse sistema de apoio à decisão, ou de sistema de acesso à informação, você faz isso muito mais rápido, você faz isso muito melhor, com muito mais segurança, e como eu falei, usando uma plataforma proprietária de boa qualidade, como a Infermed, você faz isso muito bem, né? Tá bom? Então, uma das coisas que a Infermed e outras estão buscando é justamente a integração com a plataforma de telemedicina, tá? Ok. A última pergunta aqui, por enquanto, é o Henrique Amaral Silva está perguntando, professor, o padrão HL7 FAR pode ser um requisito obrigatório na certificação da SBIS? Boa pergunta, Henrique, não é obrigatório, tá? Na realidade, o padrão FAIR, ele não é testado pela SBIS, porque a certificação da SBIS ela é baseada em auditoria, tá bom? E a interoperabilidade não é testado por auditoria, não é testado por um software que atesta que você conseguiu interoperar. Não é bastante claro isso? Veja só, nós vamos fazer a conectatona, tá? Como é que é a conectatona? Você leva a tua empresa lá com o teu software, que no caso vai ser notificação de exame laboratório, envio de exame laboratório, resultado do exame laboratório em FHIR para a RNDS. Então, no dia da conectatona, que vai ser no dia 1º de dezembro, as empresas vão tentar conectar. Então, elas vão ter implementado o FHIR, né, a interoperabilidade FHIR, lá dentro do prontuário delas, ou do sistema laboratório, seja lá o que for, e elas vão tentar enviar um resultado de laboratório, um PCR de COVID e um exame de sorologia de COVID para a RNDS. E aí tem esse software, que não é RNDS, ela tem uma nota. Ah, você conseguiu fazer esse requisito, esse requisito, esse requisito, esse requisito. Não conseguiu fazer esse requisito. Por exemplo, tem que testar se o paciente é o mesmo que está lá na RNDS, é o mesmo que você está mandando dados. O cara chama José da Silva, caramba. Então, como é que você assegura que o paciente que você vai mandar os dados do laboratório é o mesmo paciente? Então, tem CPF, tem CNS e tal. Então, tem que ter um identificador inambíguo. É isso que a gente ensina nos nossos cursos de interoperabilidade.
Você tem que ter uma das primeiras coisas, um identificador inambíguo. Aí você casa isso é feito através de uma transação FIRE, e quando você consegue fazer isso, você tem um retorno dizendo que então você manda o dado. É um apertar a mão, né? Um handshake, tá? Então, manda acknowledge, né? Manda, confirma, e aí você faz isso. Se você, depois, no final do dia, a tua empresa passou na conectatona, quer dizer, você conseguiu interoperar com outro sistema heterogêneo, então você ganha um atestado de conformidade, tá? Ok? Então, essa coisa aí pode ser feita tranquilo, entendeu, Henrique? O Luiz Vale perguntou se você conhece casos de integração entre MV e Matrix. Não lembro se você já respondeu essa. Não, está sendo testado isso já no momento. Não conheço ainda nenhum caso de interação. Lê para mim, né, Alexandre, porque tem um negócio aqui que está bloqueando o meu chat, não sei o que é. Não tem mais nenhuma pergunta nova, eu acho. Ah, tá bom, ok. O pessoal está dialogando aí, né? Tá bom, ok. Bom, então, peço desculpa. Por quê? O Vinícius comentou que na cidade de São Paulo, o Informed está em fase de implementação na UBS através da Get Connect. É verdade, tá. É isso mesmo. É isso aí. E uma informação que me deram também da Informed é que o ano que vem vai ter várias novidades, tá? Que a gente tá vendo como integrar outras coisas, inclusive o próprio CDS Hooks também. Porque vai ter várias ferramentas, não vai ser somente uma plataforma de informação, mas vai ser também uma plataforma de execução, né? De execução de dezenas e dezenas de aplicativos na área médica. Isso é uma coisa que vai crescer bastante mesmo. Sabatini? Oi, fala. É Alexandre Guelma, tudo bem? Oi, Alexandre, tudo bem, e você? Prazer te ouvir, Alexandre, grande amigo. Isso. Parabéns, né? Você é sempre brilhante. É que eu comentei aqui, mas passou batido, é que essa sua visão que você passou hoje de ecossistema de soluções integradas em várias camadas é realmente fantástico. Eu acho que um dos grandes desafios vai ser modelo de negócios, né? Já que terão várias soluções integradas, mas é uma grande oportunidade para muitas soluções. Muito legal. Então, faltava uma ponte, né, Alexandre? Quer dizer, existiam dois mundos separados. Aliás, ainda existe, né? Não vou falar que esse negócio ainda nem se desenvolveu no Brasil. Ainda não conheço nenhuma solução CDS Hooks aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos e na Europa já tem bastante empresas, inclusive os PEPs todos se adaptando. Aqui a gente precisa ter essa ponte, quer dizer, precisa, como eu falei, né, todo mundo entendeu, ter o padrão adotado dos dois lados, tá? Mas isso é uma coisa que vai se desenvolver muito, porque não tem outra alternativa. Você querer competir com 200 softwares de apoio por exemplo, decisão em imagem, né, como tem vários, já surgiram durante a Covid, né? Vários softwares de apoio a processamento de imagem usando machine learning, é muito pouco, assim, né, realista você imaginar que o cara vai baixar a imagem dele em DAICOM ou JPEG no computador dele, aí ele vai entrar no aplicativo, sei lá que raio, onde é que está esse aplicativo. Se ele usar DAICOM também, que é um padrão H7 de imagem, beleza, senão não, ele vai ter que converter, isso fazendo 200, 300, 400, 500 imagens por dia. Não vai rolar. Então, o cara pode desenvolver um aplicativo maravilhoso que ele tiver de análise de imagem de machine learning, com 1 milhão de imagens treinadas, bobobó, chega, ele vai morrer, ele não vai conseguir vender. Né? Mesmo porque vão aparecer 200 batendo na porta do cara, né, da clínica radiologia, do hospital, do laboratório de imagem, da clínica, querendo vender. Não é assim que funciona. Tá? Então, por exemplo, se você... pode falar. Não, tem um paralelo aqui, blockchain, por exemplo, né, que é fantástico em termos de conceito, mas com muitos desafios. E você vê que os bancos agora lançaram o Pix, né? Então, os grandes players criam padrões e os outros têm que se adaptar.
Então, na área de saúde é fundamental criar o padrão e todos vão ter que se adaptar, mas... Você entendeu bem, essa é a nossa luta, né? Porque tem uma piada até, né? Que diz o seguinte, o pessoal da área de saúde se juntou e falou assim, olha, existem 20 padrões diferentes na área de saúde. Existe mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um padrão para unificar todos esses padrões e ser um só. O que aconteceu? Nasceu o 21º padrão. Então, assim, todo mundo querendo criar o dele, né? Então, isso é uma briga, porque, eu vou criar um padrão. Não, peraí, para, já existe o padrão. Primeiro dá uma estudada, ver o que existe para você ver se você pode adotar aquilo lá, porque quando isso não existir um mandato governamental, não vai rolar. Então, nessa área de plataformas de informação em saúde, a situação é muito semelhante ao que aconteceu antes do DICOM, né? O DICOM, para quem não conhece, é um padrão de Digital Imaging and Communication in Medicine. Tá? É um padrão ISO, é um padrão HL7, é um padrão ACR-NEMA, ou seja, todos os fabricantes de equipamento de imagem, eles fornecem a imagem num padrão único, né? A imagem no padrão DICOM. Qualquer um pode ler essa imagem e trabalhar internamente no seu PEP, no seu programa de processamento de imagem, reconstrução tridimensional, inteligência artificial, etc. Esse é um bom exemplo, porque antes do DICOM, eu vivi essa época, né? Eu sou velho o suficiente para ter vivido essa época, cada fabricante de imagem tinha uma forma diferente, um padrão proprietário de imagem, que eles não davam para ninguém, tá? Porque não interessava para eles. Só que quando começou a surgir os PACs, os sistemas de processamento de imagem para clínica e diagnóstico, isso era um problema seríssimo. Porque se você trabalhasse com a Siemens, se você trabalhasse com a Philips, com a Toshiba, com a HP, você ficava obrigado a usar o padrão deles. Então, na Unicamp, a gente tinha que fazer um trabalho de reconstrução tridimensional em planejamento cirúrgico, em 1994, 95, nós tínhamos um tomógrafo GE, nós tivemos que ir nos Estados Unidos para falar com a GE, para pedir, pelo amor de Deus, sem cobrar $100 mil, para dar o padrão deles. Bom, aí a turma cansou disso, o American College of Radiology, Alexandre, falou, chega desse negócio, ou vocês usam tudo o mesmo padrão, ou não vamos comprar mais. Não vamos comprar mais, tá? Bom, aí todo mundo sentou, vamos fazer um padrão. Aí saiu o padrão chamado ACR-NEMA, que é o padrão que foi a American College of Radiology que fez isso, né? Que é Canadá e Estados Unidos. E aí todos os fabricantes de equipamento começaram a usar o DICOM e fornecer a imagem DICOM, porque senão eles não iam sobreviver no mercado. Realmente não sobrevive no mercado se não tiver DICOM, porque não integra com o PACS, não integra com os outros softwares. Agora, por exemplo, se você pega um simples aparelhinho que hoje está sendo muito usado, um oxímetro digital, né? Esse aqui é Bluetooth, tá? Qual o padrão que ele usa? Nenhum. Então, se eu tenho uma clínica de pneumologia, eu vou ter que ter 10 softwares diferentes para conseguir ler esse traquinho aqui. Porque no meu aplicativo tem, mas ele lê só esse. Se esse aqui pifar e eu tiver que comprar outro, eu tenho que instalar outro aplicativo. Então, isso não faz o menor sentido. Isso vale para glicosímetro, isso vale para espirômetro, isso vale para eletrocardiógrafo. Não tem ainda, em muitos desses dispositivos médicos, um padrão, como tem o USB, como tem vários outros padrões já há muitos anos na área de informática, né? Então, a gente precisa progredir muito em ter um padrão universal de conexão de dispositivos, que, aliás, até existe, chama ASTM, e todo mundo adotar a ASTM. Então, eu posso intercambiar qualquer oxímetro, glicosímetro, termômetro, qualquer coisa que eu queira, sem me preocupar, né? É só ligar ele já vai intercomunicar. Então, nós estamos num ponto muito primitivo, porque a IoT, que é o Medical IoT, que é o futuro, está numa situação terrível, porque ainda não se desenvolveu um ecossistema que seja totalmente interoperável, como é a internet, como é o sistema de pagamento brasileiro,
como é o Pix, como você falou muito bem, e assim por diante. Não funciona. Eu só queria deixar um depoimento. Eu acho que o Brasil perdeu muito tempo já, né, com as barreiras, por questões protecionistas da área médica, né? E agora, com a pandemia, trouxe essa oportunidade, que é um lado bom de toda essa problemática, né? De impulsionar a telemedicina, a telesaúde, e vejo que o HL7 é agora um movimento fundamental nesse processo, que é a criação desse ecossistema. Né? Exato. Bom, Alexandre, você lembra, né? E eu lembro com muito carinho quando a gente trabalhou junto naquele projeto de protocolos de atendimento de médico call center, lembra? Também não tinha padrão nenhum, né? Você tinha que comprar do cara lá. Aquela empresa, você comprava tudo dele e não era interoperável. Então, era uma situação tipo IBM, né? Como era IBM no começo, era tudo dela, era todos os padrões dela, você só trabalhava com a IBM, não podia trabalhar com nenhum outro. Isso aí é passado, né? Felizmente, a gente tem tudo isso. Então, só para terminar, pessoal, que a gente está avançando aqui além da hora, já saiu um monte de gente, né? Eu agradeço muito a presença de todos, foi bem divertido, bastante informação, ainda muito resumida, mas nós temos o cadastro de vocês e a gente vai continuar mandando informação para vocês ficarem a par, tá? Nós devemos fazer um webinar por mês dentro dessa perspectiva do sistema de apoio à decisão, do sistema de informação, e também do que está surgindo de novo nos Estados Unidos, na Europa, que são bastante coisas. Até que eu acho que as empresas têm aí uma grande oportunidade de começar, através desse padrão, oferecer serviços para o ecossistema. Eu estou escrevendo um artigo que foi aceito pelo Journal Internet Medical Research, chamado O Futuro da Informática e Saúde e a Inteligência Federada. Já foi aceito para publicação, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor nesse artigo quais são as minhas ideias a respeito de todo esse ecossistema. E eu estou em contato com a Associação Brasileira de Startups em Saúde para conseguir botar um pouquinho na cabeça das startups, são um pouco teimosos, né? Eles acham que sabem tudo e que padrão é obstáculo à inovação. Não é o contrário. É o que vai dar sobrevivência para eles. Espero que eles se convençam disso, né? Tá bom? Muito obrigado para todos. Muito obrigado, Marivan, e todos que me assistiram aqui. A Edulógica, pelo Alexandre, pelo apoio que me deu, principalmente a hora que eu caí aqui. Acontece, né? Em tecnologia. E até a próxima, pessoal. Boa noite para vocês.